Comercial, mudando de assunto, a Junta Comercial de Sergipe reajustou os valores dos serviços de abertura, alteração e transformação de empresas em geral. Tal ação, ela está sendo questionada pelo presidente da Sociedade Brasileira de Contabilidade, Josevaldo Mota de Souza. Vamos conversar com ele para entender, com relação a esses aumentos, a justificativa desses aumentos, por que esses aumentos estão acontecendo e qual o tamanho desse estrago. Seja bem-vindo, bom dia, Josevaldo. Bom dia, Sérgio. Pois bem, a gente observa que hoje a situação nossa do país não está muito fácil, né? Aliás, me permita te dizer e interrompê-lo, está muito difícil, está caótica a situação. Aproveitando, está difícil realmente, então, os reajustes, de um modo geral, tanto de tarifas, de serviços que as empresas, de um modo geral, colocam, em média, está sendo no máximo, ou até não haver reajuste, no máximo o índice da inflação. E agora, um órgão do Estado, que é da Junta Comercial do Estado de Sergipe, inclusive uma autarquia estadual, efetuando reajuste nas tarifas, ou seja, na prestação de serviço, né, o quanto ela vai cobrar para a gente que é o usuário, o empresário do modo geral, seja empresas, seja pessoas físicas que porventura necessitam, dependem inclusive de registrar, ou seja, fazer o ato de arquivamento de processos de abertura, baixa de empresa, transformação ou qualquer outro ato, por exemplo, se precisar registrar uma ata, fazer o arquivamento da ata. Tem que ser pago uma taxa pelo serviço público e essa taxa da junta está sendo reajustada. Tem taxa de, só para você ter uma ideia, uma taxa que é de R$ 231 para uma alteração de empresa, como limitada, por exemplo, de 231 vai para R$ 296 reais. Mais de 27%, pouco mais de 27%. Mas outro detalhe, no caso de empresas individuais, ou seja, o empresário individual, vai de R$ 126 para R$ 186. Capricharam. Um reajuste superior a 47%. Capricharam. Então, por exemplo, é um absurdo diante da situação que nós estamos, eu falando não só como usuário, mas como empresário também. Não, e outra coisa... Para poder registrar, né? Se faz necessário o arquivamento. Mas me diz uma coisa, o que é mais grave? Você não tem para onde fugir. Você é obrigado a agir dessa maneira. Você precisa fazer isso. Perfeito. Isso é necessário. E você também não tem concorrência. Como se, de repente, eu comprasse um produto numa loja. Não, isso aqui está muito caro. Então, eu vou comprar ali. Não há uma livre concorrência. Perfeito. É arbitrário. E eu vou te falar no popular, é uma baita de uma sacanagem aqui entre nós. E digo mais, né? O serviço não é público. Sim. O órgão recebe valores do governo para lá, para manutenção, né? Por que pagar tão caro por esse serviço? Lógico que a gente observa que não poderia ser de graça, mas uma pequena taxa de manutenção, uma pequena taxa para do trabalho ajudar nos custos de detalhe. O serviço agora é eletrônico, não se precisa mais ir até a junta para poder levar o ato, ou seja, levar a documentação. Por exemplo, eu quero fazer uma abertura de uma empresa, hoje o serviço é feito eletronicamente, ou seja, os empresários de contabilidade, os contabilistas de um modo geral, que é quem mais manuseia esse serviço de abertura, transformação e alteração, é quem faz no próprio escritório, né? Aí, inclusive, não se mais imprime mais papel, tudo é eletrônico. A assinatura, por exemplo, de um contrato social, ou de uma alteração, ou de uma transformação, ou até mesmo o registro de uma ata, é através de certificação digital, que é obrigatória, né? Aí imagine, diminuiu aquela questão de TI, pessoas para poder estar analisando, recebendo a documentação, o processo passou a ser totalmente digital. A gente comentou aqui. Eu digo, não é digitalizado não, digital propriamente dito, né? Que, ou seja, não precisa de alguém, eu estou com um documento aqui na minha mão e digitalizar para poder ser arquivado, não. O processo é totalmente eletrônico. Então, não justifica o presidente da Junta Comercial de
ter esse reajuste exorbitante, né? No caso de empresário individual, por exemplo, uma empresa individual, pagar a mais de 47% de reajuste. Mas vem cá, Josibaldo, aí também é uma questão muito interessante que eu falei, que é uma tremenda maldade no sentido em que houve até uma redução da inflação, né? E outra, também outros impostos relacionados a Detran, Cefaz, isso está acontecendo dessa maneira. O que eu não entendo é como acontece, por que acontece, e há algum diálogo, vocês chegaram a conversar com as pessoas nesse sentido, de que se reveja esse alto índice de aumento, ou então uma redução nesse índice? Como foi identificado esse reajuste ontem, né? Então, eu juntamente com alguns outros empresários contabilistas, nos mobilizamos para isso, mas iremos, inclusive, protocolar junto ao PROCON, já que é um serviço que há a relação do consumo, a gente arquiva e a junta concede o registro do arquivamento, tá? Para que seja contra, sim, esse reajuste. É inadmissível um reajuste tão alto diante da nossa situação atual. E aí a Sociedade Brasileira de Contabilidade vai, sim, questionar com a presidência da junta comercial para que esse reajuste, no mínimo, seja feito um reajuste de acordo com a inflação, ou, se possível, né, o melhor, manter com o valor que já estão. Que, inclusive, só para você ter ideia, agora no ano de 2019, eu tenho empresa de contabilidade, tive casos de clientes não ter reajuste na prestação de serviço. Não só o cliente, teve outros que teve redução. Muito pelo Como contrário. É que agora, para eu ter um serviço pelo governo de Sergipe, aí ele reajustar uma taxa de até mais de 47%, no caso de empresa individual, no caso de limitadas e Eireles, 27%, pouco mais de 27%. E o que me impressionou quando eu vi esses números todos foi realmente uma coisa completamente fora da realidade, exorbitante, e exatamente no momento em que o país está retomando o seu crescimento. Eu preciso que você me ajude, me incentive, não que você atrapalhe a minha vida. Eu acredito que caiba aí uma ação no judiciário nesse sentido e proibir esse tipo de aumento. Talvez seja a solução. Falaremos, sim, com o setor jurídico da SBC, que é a Sociedade Brasileira de Contabilidade, para justamente, se houver essa possibilidade, a gente entrar com ação contra a junta e aí ter esse benefício de manter ou que esse reajuste aconteça, mas de acordo com a inflação, né? Nós tivemos agora um exemplo muito fácil. O salário mínimo, por exemplo, está sendo reajustado, né? Veja, o índice que está sendo usado, né? Aí, para arrecadar, vamos subir, mas para pagar, vamos diminuir. E aí? Cadê a igualdade, né? Que não há. Para a gente fechar, a situação dos contabilistas em nosso estado, como foi 2019 e uma projeção para 2020. Olha, esse ano de 2019 foi um ano, assim, muito difícil, né? Diante da situação nossa do país, né? Mas as empresas de contabilidade, os contabilistas estão inovando, né? Tem as tecnologias que estão sendo implementadas, tem a questão da educação continuada, que os contabilistas que atuam em determinadas situações são obrigados a participarem da educação continuada, mas que, além do mais, nós, profissionais de modo geral, precisamos estarmos bem sabendo das novidades, atento às mudanças, atento às tecnologias, e estamos, sim, investindo em novas ações de tecnologias para que haja um melhoramento dos nossos serviços. Perfeitamente, Josevaldo. Um ótimo dia para você. Obrigado pela presença. Tudo de bom. Obrigado. Feliz 2020.